Mente. A paz do Senhor, a santa paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Nós vamos agora para o nosso terceiro devocional do dia, glória a Deus, ai que alegria, gente. Aí você pode até me perguntar, Poli, mas por que você está acelerando os devocionais atrasados? A gente começou os devocionais atrasados. Porque a gente já começou, não era dia 1º de janeiro. E eu fui mantendo assim, isso foi me incomodando. Mas sempre o Espírito Santo diz para mim, calma que vai ter a hora certa de acelerar. Calma que vai ter a hora certa de... E eu, numa boa, calma que vai ter a hora certa de acelerar. Até que chegou no início, no final da semana passada, o Espírito Santo me disse, agora chegou a hora de acelerar. Eu falei, Senhor, mas por que eu tenho que acelerar? E ele me disse, porque eu quero trazer um aceleramento para você e para o povo. E aí marca esse tempo, dando uma acelerada nesse devocional. E é por isso que eu estou aqui, para dar essa acelerada junto com vocês. E muito obrigada para todo mundo que está aqui comigo, vivendo esse novo desafio, que é acelerar um pouquinho desses devocionais atrasados. Hoje é dia 4 de novembro e a gente está fazendo agora, nesse exato momento, a gente vai começar o dia 2 de setembro. É isso? É isso. Então, a gente precisa realmente dar uma acelerada. Pelo menos o mês de setembro todo, eu quero dar uma acelerada, tá bom? Vamos ver como é que a gente se comporta. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar novamente? Palavra-chave, louvor. Leitura bíblica, Salmo 106. Hoje é dia 5? Vocês veem como é que eu já tô, né? Hoje é 5 de novembro, tá vendo? Palavra-chave, louvor, Salmos 106, 2 de setembro. Eu respeitei, viu? Eu tentei acelerar esse devocional várias vezes do ano. Uma vez eu fiz 2 devocionais num dia. Quando terminei de fazer esse devocional, o Espírito Santo me disse, não é hora ainda. Não acelera mais, tá, filha? Eu tinha até anunciado que eu ia acelerar e eu parei. Não, eu ia fazer um de manhã e um de noite, Quando eu fiz o de noite, eu terminei, o Espírito Santo me disse, tudo bem, Poli, mas isso é a sua vontade. Na hora que eu quiser, eu vou colocar no seu coração, eu vou te dar uma estratégia para você acelerar os devocionais. Foi muito forte e eu parei. Então, eu nunca acelerei esse devocional, a não ser um único dia, que eu fiz 2 num dia. E agora a gente está assim, fazendo 3, tentando fazer 4 num dia. Hoje não vai dar para fazer 4, a gente vai ficar nesses 3. E esse é o último devocional de hoje. Então, é para permanecer, é para desfrutar, é para acalmar, é para estar diante de Deus mesmo. E ouvir Ele. Por que Ele quer trazer esse aceleramento para a tua vida e para a minha vida? Porque agora a gente entrou na reta final do ano. Falta menos de 2 meses para a gente terminar o ano. E Deus me disse que Ele vai acelerar tempos dentro do nosso cognitivo, dentro do nosso coração. Coisas que a gente demorou muito tempo para alcançar, a gente vai começar a alcançar. Por quê? Por quê? Porque Ele vai entregar para nós o início de um novo ciclo ano que vem. O ano de 2025 vai ser marcado por um novo começo. Vai ser marcado por algo que a gente nunca viveu. E para a gente entrar nessa terra, a gente precisa estar pronto. Então vai ter um aceleramento de palavra, vai ter um aceleramento de manifestação do Espírito. E eu estou só sendo a precursora disso para nós. Humanamente falando, eu nunca poderia estar fazendo isso hoje. Nunca. Eu ministrei, sem brincadeira, olha que loucura. Eu ministrei 6 horas no sábado. Eu ministrei 6 horas e meia no domingo. Eu ministrei 2 horas e meia ontem. Fora que ontem eu fiz 3 devocionais de manhã. Vocês têm noção como eu falei nesses últimos dias? E o meu espírito está aqui com júbilo para estar com vocês. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Deus está nos forjando, nos preparando para que a gente entre em um novo território. Amém? Vamos lá? Vamos começar? Salmos 106. Apertem seus cintos, senhoras e senhores, e vamos começar. 2 de setembro. A graça de Deus e a ingratidão de Israel.
Salmos 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça o tempo todo. Quando é que a gente tem que praticar a justiça? Vocês viram aí, o tempo todo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos. Olha que forte. Visita-me com a salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos. E me alegre com a tua alegria, com a alegria do teu povo. Me glorie com a tua herança. Pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho, mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e ele secou e fez passar pelos abismos, como um deserto salvou de suas mãos, e quem odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se à cobiça do deserto e aos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu o que lhes pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra abriu e engoliu Datã e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo acendeu contra o grupo deles e as chamas devoraram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhosas na terra de Cã. Tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, o seu escolhido, não houvesse intercedido e impedido o seu furor, que o seu furor os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhe jurou, de mãos erguidas, que havia de arrastar no deserto. E também espalharia entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se ajuntavam a Baal-Peor e comeram sacrifícios de ídolos de mortos. Assim como tais ações provocaram a ira do Senhor, a peste se espalhou entre eles. Então se levantou Finéias e o executou o juízo, e a peste cessou, e isso lhe foi atribuído como justiça, de geração em geração para sempre. Depois provocaram a Deus nas águas de Meribá. Por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos como o Senhor lhe havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios. Derramaram o sangue inocente, o sangue dos filhos e filhas, que sacrificavam aos ídolos de Canaã. A terra foi contaminada com o sangue. Assim contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo. E ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominavam os que o odiavam, também os oprimiram, e os seus inimigos, sobre cujo poder foram subjugados. Muitas vezes libertou, mas eles o provocaram com os seus planos. E na iniquidade foram abatidos, mas Deus olhou para eles, o qual estavam angustiados, e lhe ouviu o clamor e lembrou do favor deles, a sua herança, e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. É grandinho esse salmo. Fez também com que eles tivessem compaixão de todos os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos glorifiemos no seu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga
Amém. Quase que eu soluço aqui. E todo o povo diga amém. Café com Deus Pai, dia 2 de setembro. Fé que liberta. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. De repente, houve um terremoto violento e que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos soltaram. Atos 16, 25 e 26. A sua expectativa atrai a presença de Deus, a sua fé valoriza a presença da sua atitude e a sua atitude extrai o poder da presença. Paulo e Silas haviam sido presos durante uma de suas viagens missionárias, acusados de perturbação por pregar o evangelho. A Bíblia diz que seus pés foram amarrados em troncos e que passariam a noite ali encarcerados. Contudo, por volta da meia-noite, eles começaram a orar e cantar hinos a Deus. Então houve um terremoto e todas as portas da prisão se abriram. Esses homens, mesmo em meio a grandes lutas e dificuldades, conseguiram pela fé ter atitude extraordinária. O fato é que Deus não tem filhos favoritos. Assim, a atitude deles tiveram e pode nos inspirar. E podemos agir também dessa forma em meio a dificuldades. Sei que falar parece fácil, mas o fato é que é possível. As dores e dificuldades não podem impedir a nossa verdadeira adoração em Deus. Quando você estiver passando por momentos difíceis, não se esqueça dessa mensagem. Orar, louvar a Deus pode ser a chave que você está precisando para abrir algumas prisões da sua vida. O Pai deseja que tenhamos um coração cheio de fé e expectativa nele e que o adoremos nos dias bons ou maus, em toda e qualquer situação, porque ele é merecedor. Quando expressamos adoração, abrimos o caminho para grandes milagres e intervenções na nossa vida. Não condicione o seu louvor ao Pai das circunstâncias em que você está enfrentando. Lembre-se de que Deus quebra correntes, mas espera que antes você louve em meio a prisões. Eu lembrei de uma pastora, o nome dela é Rosana Alves, ela é neurocientista. Olha só, ela é neurocientista e até a metade e ela é cega. Não é que ela é totalmente cega, ela tem uma dificuldade terrível de visão. E a mulher se tornou neurocientista. Gente, pensa que chique. A mãe dela foi abandonada pela mãe. Foi assim, o pai era muito velho, o avô dela, ele era muito velho e casou com a mãe. E aí ele batia, espancava muito a mãe dela. E aí a mãe tinha 3 filhos. Eu sei que um ficou com ela e foi a mãe dela, foi deixada com a avó. Foi deixada com a avó e a outra não sei o que aconteceu. Eu sei que essa mãe foi para poder ter dinheiro para bancar esses meninos e ela nunca voltou. Nunca mais ela voltou. E eu sei que a mãe dela ficou até de 3 a 7 anos sem falar nada. Tanto é que o apelido dela era Mudinha. E eu sei que ela foi assim, se sentia abandonada, rejeitada, largada pelo pai, largada pela mãe. E, enfim, ela casou. E ela teve 4 filhos. E a Rosana é um desses 4 filhos. A Rosana disse que a mãe dela morreu muito jovem, morreu com 49 anos. Teve um AVC e morreu. Porém, a curta vida daquela jovem senhora marcou uma geração. A gente está falando muito de marcar, de pessoas de grande relevância no cenário. Porque a Rosana, ela é responsável por trazer para o Brasil, até para fora do Brasil, palavras de vida eterna. Ela, gente, é tão forte as ministrações dela, ela tem uma ministração tão forte sobre o amor. E nessa ministração ela fala que chegou na mãe dela um dia e falou assim: mãe, me fala aqui uma coisa, eu não sabia que as mães gritavam com os filhos, porque eu nunca vi a senhora alterar a voz para mim. Eu nunca vi a senhora alterar a voz para ninguém. E depois, sendo adulta e sabendo como a sua vida não foi fácil e sabendo todos os desafios que a senhora enfrentou na sua vida, me responde de coração, como a senhora consegue, mãe, ser uma mulher tão cheia do Espírito Santo? A mãe dela, com toda a sabedoria do mundo, disse para ela: Rosana, minha filha, Rosana, eu não vou abrir a porta para o diabo. Eu me recuso a gritar com vocês. Eu não me recusei a gritar com vocês. Vocês acham que vocês foram filhos maravilhosos? Nem sempre. Mas eu me recusei. Eu não aceitei
ouvir o diabo e praticar o que ele queria. Ele queria que eu gritasse com vocês, que eu batesse em vocês. Ela nunca apanhou a Rosana. Ela disse, eu nunca a apanhei. Nunca. A mãe dela nunca gritou com ela. Ela nunca apanhou. E ela é uma neurocientista, pastora, pregadora do evangelho, que leva o evangelho aos 4 cantos dessa terra. A vida dela é para apresentar o evangelho para essa geração. E ela disse, foi um amor que me encontrou através da minha mãe. A minha mãe me amou tanto, eu recebi tanto amor que eu quero entregar esse amor para vocês. Então, quando aquela mulher sobe no púlpito, ela sobe no altar e ela prega o evangelho, ela prega a mãe dela. Ela prega tudo que ela aprendeu com a mãe dela, porque a mãe dela era uma pessoa extremamente amorosa. E ela disse para a Rosana, eu não vou entregar ódio. O ódio vai parar em mim. E olha o que aquela senhorinha fez. Ressignificou, renunciou ao abandono. Renunciou e ressignificou. Casou com um homem bom, porque Deus teve misericórdia da vida dela. Casou e teve 4 filhos e criou os 4 filhos para a glória de Deus. Então é muito difícil, mas não é impossível. Você precisa olhar para o outro e amar conforme ele precisa ser amado e não conforme você acha que tem que amá-lo. Quando você tem um filho, quando você convive, né? Quando você tem uma família, quando você tem amigos, você tem que olhar para o outro e amá-lo conforme ele deseja ser amado, conforme ele precisa. Muitas vezes não adianta você dar presente, dar isso, dar aquilo, sendo que ele só quer respeito. Você sabe quais são as maiores causas de divórcio? Falta de respeito. É quando um começa a desrespeitar o outro, o espaço. Quando um começa a desrespeitar o eu do outro. Acha que tem que impor a sua vontade. Não é assim. Um relacionamento não funciona desse jeito. É muito difícil. Mas não é impossível. Se permita, querido, ser lapidado pelo Espírito Santo. Ame o outro conforme ele quer e ele precisa ser amado. Você já pediu ajuda para o Espírito Santo? Como você vai amar essa pessoa difícil? Onde está o coração dessa pessoa difícil? Como eu vou amá-lo? Você acredita que todas as respostas estão no coração de Deus? Se você acredita nisso, então você tem que entender que Deus tem a resposta do coração até dessa pessoa que parece que é impenetrável. Não existe um coração que não seja impenetrável. Deus, ele tem um ponto do coração de todo mundo, o seu, o meu, o nosso, e até dessa pessoa. Onde que está o ponto desse coração? Na verdade, você precisa de passar por uma mudança genuína para você ouvir Deus e saber onde está o ponto de partida desse coração, que parece ser impenetrável. Deus sonda e conhece todos os corações. Você confia pouco no Senhor. É por isso que a gente não consegue, ter um relacionamento saudável com todo mundo. Porque se a gente confiasse muito no Senhor, a gente ia confiar que Ele ia nos ajudar e nos auxiliar a mudar todas as coisas que estão fora de lugar. Amém? Conte com o Senhor, confie nele, que Ele vai nos auxiliar em nossas fraquezas. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, um dia que já começou cheio da Tua presença. Te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor nos condicionou, porque o Senhor nos honrou. Eu quero te agradecer pela palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, que a gente está aqui, quase 1 hora contigo. Nesses 3 devocionais que foram ministrados, eu te consagro eles. Eu consagro o coração de todos os nós ao seu favor, Espírito Santo. Senhor, que o coração que estiver ouvindo esse devocional que ainda não encontrou Jesus, que ele possa encontrar Jesus e viver uma vida para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Agora sim, agora terminamos. Vamos descansar um pouco, descansar nada, né, gente? Vamos viver nosso dia, porque o nosso horário chegou 6h05 da manhã e fica muito corrido para a gente recomeçar um devocional agora, né? É isso, um beijo, Deus abençoe e até amanhã.
Amanhã a gente tá começando mais ou menos umas 5h15, tá? Coloca seu celular para despertar e vem com a gente. E a gente tem tentado fazer 3, 4, ainda não consigo fazer 4 não, mas 3 eu tô conseguindo. Devocionais para a glória de Deus. Beijo. Obrigada, gente. Deus abençoe e até amanhã. Amanhã eu volto mais cedo para estar com vocês nesses devocionais. Deus abençoe.